Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 14 de dezembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para você que acompanha o Jornal Verde Vale dessa quinta-feira, agora 6h34. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. A associação realiza evento em prol da causa animal em Mineiros. Senado instala a CPI da Braskem para investigar afundamento em Maceió. Onda de calor e falta de chuvas prejudicam safra de soja. Suspeito de tráfico morre após confronto com a PM em Umas. Copom baixa juros em 0,5 ponto percentual e Selic fecha o ano em 11,75%. Senado aprova Flávio Dino para o STF, Paulo Gonet para a PGR. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35. Uma ótima manhã de quinta-feira para você que a partir de agora passa a sintonizar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olha, foi instalada nesta quarta-feira a Comissão Parlamentar de Inquérito à CPI do Senado para investigar a responsabilidade da Petroquímica Braskem sobre a crise ambiental que resultou no afundamento de bairros em Maceió. A CPI foi proposta pelo senador Renan Calheiros. Na reunião desta quarta-feira, foram eleitos o presidente, vice e relator da comissão, e os senadores vão definir o plano de trabalho. A previsão é que os depoimentos comecem apenas em 2024, depois do recesso parlamentar. O colegiado investigará a atuação da empresa Petroquímica, dona das minas de Salgema, que causaram o afundamento de bairros inteiros em Maceió. Apesar da crise, o governo federal tem sido reticente sobre a instalação da CPI. O receio dos governistas é de que as investigações acabem respingando na Petrobras, a segunda maior acionista da Braskem. E o presidente Lula sancionou a lei para tributar os fundos offshore e fundos exclusivos dos super ricos. O texto era uma das prioridades do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação e cumprir a meta de zerar o déficit fiscal das contas públicas. A taxação de rendimentos de ativos em outros países poderá gerar entre 20 a 30 bilhões de reais de arrecadação para os cofres públicos em 2024 e 2026, segundo as contas do governo. O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados em outubro e na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na segunda quinzena de novembro. Por fim, o plenário do Senado Federal chancelou a PL no dia 29 de novembro. E o plenário do Senado Federal aprovou ontem a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Para que as indicações fossem aprovadas, eram necessários votos de ao menos 41 dos 81 senadores. Flávio Dino recebeu 47 votos favoráveis, 31 contrários e 2 abstenções. Agora, ambos precisam ser nomeados pelo presidente Lula para assumirem os cargos. Depois, caberá ao STF e à PGR agendar as cerimônias de posse das autoridades. Mais cedo, Dino e Gonet foram sabatinados pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde responderam perguntas dos parlamentares sobre suas carreiras e possíveis condutas nos órgãos a que foram indicados. A votação na CCJ ocorreu após 10 horas de sabatina. Flávio Dino recebeu 17 votos favoráveis, 10 contrários e 0 abstenções. Gonet teve apoio de 23 senadores, além de 4 votos contrários e 0 abstenções. O quórum da votação foi de 27 senadores.
Final de ano deve ter maior número de vagas temporárias desde 2012. Vamos ver essa boa notícia com a Priscila Mendes. O aquecimento que o Natal proporciona às vendas no comércio deve fazer o varejo brasileiro ter o maior número de contratações de trabalhadores temporários dos últimos 10 anos. A expectativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, que estima mais de 108 mil vagas preenchidas. Esse número representa o crescimento de 5,6% em relação ao ano passado, quando foram 97 mil contratações. O administrador e economista Rafael Gonçalves destaca os motivos que podem estar atrelados a esse aumento na contratação de vagas temporárias. Segundo o IBGE, 3,86% são respectivamente jovens aprendizes a partir de 14 anos em busca do seu primeiro emprego e os adultos até 29 anos. O trabalho temporário ele estimula as contratações da população que mais cresce no Brasil. Por ser um trabalho temporário regulamentado por lei federal, a procura é muito grande, pois ele garante a esses empregados uma série de direitos semelhantes aos dos já efetivados. Ainda segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, o segmento de hiper e supermercados é o que mais deve contratar temporários. Para o economista, a desaceleração da inflação e a queda de juros, de certa forma, deve impactar favoravelmente as vendas. A desaceleração da inflação em meio ao processo inicial de estabilidade da política monetária brasileira, ou seja, esse processo de queda de juros, irá impactar favoravelmente as vendas em segmentos menos dependentes da tomada de recursos, devido exclusivamente ainda à taxa Selic encontrar-se a 12,25%. Os estados com maior concentração de vagas temporárias para o Natal deste ano estão São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Lideram o ranking de contratações as ocupações de vendedor, caixa e almoxarife. Com a perspectiva de melhora nas condições de consumo, a entidade ainda projeta que a taxa de efetivação dos trabalhadores temporários vai ser de 14% após o Natal de 2023. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40. E um homem de 40 anos, suspeito de tráfico de drogas, morreu após confronto com a polícia militar em Umas, na região metropolitana de Goiânia. O caso aconteceu na terça-feira, após uma denúncia anônima. De acordo com a PM, o denunciante informou um local onde havia intenso movimento de tráfico de drogas. Ao chegar no local indicado, os policiais flagraram o suspeito que usava tornozeleira eletrônica retirando tabletes de um buraco no muro. A equipe policial então pulou o muro do local e o suspeito fugiu. De acordo com o relato da corporação, o homem não obedeceu a ordem de parada, sacou uma arma de fogo e disparou contra os militares, que revidaram e acabaram atingindo. Após desarmar o indivíduo, a equipe solicitou o socorro médico. No local, os policiais encontraram 15 tabletes de maconha e 1 quilo de cloridato de cocaína. Além disso, havia uma arma de pressão e uma embalagem semelhante à cocaína. Durante buscas na residência, a polícia ainda encontrou uma arma longa, calibre GA12, 5 munições. A equipe aguardou o apoio e chegada da equipe de homicídios para procedimentos adicionais. E uma operação conjunta com a Polícia Civil e a Agrodefesa flagrou uma distribuidora que vendia carnes suínas impróprias para o consumo. A ação aconteceu na terça-feira em Goiânia. Segundo a polícia, foram constatadas irregularidades no estabelecimento, que atuava de forma clandestina, sem a devida fiscalização da Agrodefesa. No local foi apreendida 1,5 toneladas de carne suína imprópria ao consumo humano. O proprietário do estabelecimento foi identificado e, além das sanções administrativas, poderá agora responder por crime contra as relações de consumo. O estudo do Instituto Paraná Pesquisa mostra que a aprovação do governador Ronaldo Caiado subiu novamente entre a população de Goiás e agora chegou a 81,4%. Vamos saber os detalhes dessa pesquisa com Sabrina Monteiro. O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas evidenciou a popularidade do governador de Goiás, aprovado por 81,4% da população goiana. A gestão de Ronaldo Caiado tem se destacado em áreas de segurança pública, saúde e educação. Estou gostando do governo dele, principalmente porque ele acabou com
a metade dos malos aqui no estado, né? Questão de segurança, o senhor sentiu uma diferença? Sentia. Já não podia nem sair de noite, hoje a gente já sai, anda tranquilo, né? Tá fazendo a diferença, a gente tá vendo bem menos, né? Criminalidade ainda tem muito, mas deu uma diminuída aqui. Melhorou muito a segurança pública, precisa mais um pouco, né? A justiça deveria melhorar mais um pouco, mas melhorou muito. Tá fazendo toda a diferença, muito mesmo, porque a bandidagem acabou, posso falar que 80%, né? Tá muito bom, Ronaldo Caiado tá aprovado. Na pesquisa anterior, feita em junho do ano passado, Caiado tinha 76% de aprovação. Este ano, a popularidade do governador subiu e os pontos percentuais saltaram mais 5,4%. O resultado também mostrou que a aceitação do chefe do Executivo Estadual é alta em diferentes faixas etárias. Das pessoas com 35 a 44 anos, 82,9% aprovam a gestão. Das que têm 16 a 24 anos, a aceitação é de 82,4%. De 25 a 34 anos, 82,3%. A avaliação foi realizada entre os dias 6 a 10 de dezembro, com 1.546 pessoas em 76 municípios goianos. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44 e um dos principais nomes da arbitragem brasileira, Wilton Pereira Sampaio, pode ser eleito o melhor do mundo. O goiano, que integra os quadros da FGF, da CBF e da FIFA, é finalista na premiação dessa temporada de 2023. A lista e a premiação são organizadas pela Federação Internacional da História e Estatísticas do Futebol, na sigla em português. O vencedor será anunciado no dia 1º de janeiro de 2024. Além do brasileiro, outros 24 árbitros concorrem à premiação. A nomeação de Wilton na lista dos finalistas do prêmio reforça ainda mais o prestígio do nome do goiano no cenário internacional. Após ser selecionado para a última Copa do Mundo, onde chegou a apitar a semifinal entre a França e a Inglaterra, recentemente o Wilton Sampaio foi convidado a participar de um curso da UEFA, se postulando como um nome forte para atuar também na próxima Eurocopa. E o Fluminense chegou a Jeddah, na Arábia Saudita, nesta quarta-feira. A delegação tricolor desembarcou na sede do Mundial de Clubes por volta das 10 da manhã, horário de Brasília, 16 horas no horário local, em um voo que durou cerca de 13 horas. Elenco e comissão técnica do Fluminense embarcaram para a competição na noite de terça-feira, depois da recepção feita pelos tricolores no Rio de Janeiro. O Aeroflu contou com bandeirões, sinalizadores e muita festa por parte da torcida, e conseguiu dar o último adeus para os jogadores antes das duas partidas que encerram a temporada. O Fluminense fará 4 treinos antes da estreia na competição no dia 18, às 15 horas de Brasília, contra o vencedor Al Ahly e Al Ittihad da Arábia Saudita. O Flu encerra a sua participação na competição no dia 22 para a disputa da final ou do terceiro lugar contra Manchester City da Inglaterra, Urawa Reds do Japão ou Leão do México. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. E a onda de calor e a falta das chuvas está afetando diretamente a soja da segunda safra, que é plantada no segundo semestre do ano. Essa safra é responsável por cerca de 70% da produção total da soja do Brasil. José Mário Schreiner, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, disse que vê os fenômenos com muita preocupação e que o plantio está atrasado em várias cidades de Goiás. Schreiner adiantou ainda que a FAEG pretende realizar o Rally da Soja em janeiro, iniciativa que promete investimentos e ações para acompanhar o desenvolvimento da cultura em Goiás. De acordo com informações da Embrapa, a onda de calor e a falta de chuva pode reduzir a produtividade da soja em até 15%. Uma redução na produção de soja pode levar a uma redução na oferta global do cereal, acarretando um aumento dos preços da soja e de outros produtos derivados, como o óleo de soja e a farinha de soja.
O óleo de soja usado na produção de uma série de produtos alimentícios como biscoitos, salgadinhos e maioneses. A redução na produção de milho também pode levar a um aumento dos preços do milho, que é um importante ingrediente para a alimentação animal e humana. O aumento dos preços do milho pode afetar o preço de outras séries de produtos alimentícios como carnes, leite, derivados e biscoitos. Além disso, também pode afetar o abastecimento da ração para o gado, impactando no aumento dos preços da carne. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E as mudanças determinadas pela reforma da Previdência Social em 2019 começam a valer a partir de 2024, como acontece a cada virada de ano. Dessa vez, a idade mínima e o tempo de contribuição para se aposentar pelo INSS vão aumentar. Conforme as alterações, a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, e ainda o tempo de contribuição de 30 anos para elas e 35 anos para eles. No entanto, isso só vale para quem começou a trabalhar depois que a reforma foi aprovada. Quem já estava no mercado de trabalho antes tem direito a regras de transição, com um aumento gradual das variantes. Os brasileiros que começaram a trabalhar depois de novembro de 2019, quando a reforma da Previdência foi promulgada, precisam cumprir os novos requisitos para se aposentar, que são idade mínima de 62 anos para mulheres, 65 para homens e ainda tempo de contribuição de 30 anos para elas e 35 para eles. Mas para quem já estava no mercado de trabalho quando a reforma da Previdência foi aprovada, são até 5 regras de transição. E o Instituto Butantan solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o registro definitivo do uso da vacina contra a chikungunya aqui no Brasil. O pedido foi feito na última terça-feira e se refere ao imunizante produzido pelo Butantan em parceria com a farmacêutica franco-austríaca Valneva. Em novembro, a vacina já tinha sido aprovada para uso nos Estados Unidos pela agência reguladora norte-americana, a Food and Drug Administration. A avaliação do imunizante no Brasil será feita em conjunto com a agência reguladora da União Europeia, a European Medicines Agency. O Butantan afirma que os testes feitos com o imunizante mostram que ele é seguro e eficaz na prevenção contra a doença. Segundo o Instituto, a vacina induziu a produção de anticorpos em 98,8% dos adolescentes que participaram da fase 3 dos estudos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, onde 4.000 adultos e idosos fizeram parte da pesquisa, 98,9% dos voluntários produziram a defesa contra a chikungunya após receber o imunizante. Estudantes do FIES podem pagar dívidas do programa por meio da prestação de serviço público. E quem traz essa informação é Natália Guimarães. Nesta terça-feira, a Comissão de Educação do Senado aprovou a proposta que prevê que estudantes com dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, possam abater suas dívidas participando de programas de apoio ao serviço público nas áreas da saúde, educação, assistência social, entre outros. O texto foi apresentado pela senadora Dorinha Seabra, que ofereceu uma alternativa ao projeto de lei que, inicialmente, visava o perdão total das dívidas dos estudantes no programa. Aprovado em caráter não terminativo, a matéria segue agora para avaliação da Comissão de Assuntos Econômicos. A especialista em educação Catarina Santos explica que a possibilidade de pagar dívidas do FIES por meio da prestação de serviço público pode ser uma medida positiva. Então, se você olha à primeira vista, se você pensar o estudante que está sem condições de pagar e pode prestar serviço público para pagar essa dívida, se for feito certinho, isso é bom. Mas a questão é como é que isso vai ser utilizado, quais são as regras estabelecidas. Segundo o texto aprovado, a cada semana de trabalho com pelo menos 20 horas, os estudantes que possuem dívidas no FIES terão direito a reduzir uma prestação de sua dívida, além de receberem reembolso pelas despesas de transporte e alimentação. O FIES é um programa do Ministério da Educação voltado para financiar a graduação de estudantes em cursos superiores pagos. O educador financeiro Francisco Rodrigues afirma que é um programa positivo, mas destaca que é fundamental para o estudante avaliar seu orçamento e realidade antes de assinar o contrato. Colocar avalistas que realmente vão dar segurança para esse contrato e que você consiga se formar e também não desequilibrar a tua família, os avalistas, e você de fato poder sair da faculdade com a certeza que vai
dar continuidade aos pagamentos, que vai quitar a sua faculdade e que você vai para o mercado de trabalho com a consciência que vai ser um bom profissional. De acordo com o texto aprovado, as dívidas são estimadas em 11 bilhões de reais, com mais da metade dos beneficiados com compromissos atrasados. Além disso, aponta que do ponto de vista do direito constitucional à educação, essas dívidas se apresentam como uma contradição, principalmente porque, em sua maioria, os principais devedores são estudantes carentes ou trabalhadores. Reportagem Natália Guimarães. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07. E o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, o DETRAN, afastou 4 servidores suspeitos de envolvimento em práticas de corrupção. Os indícios colhidos pelo Serviço de Inteligência da Autarquia sugerem que os investigados participavam de um esquema de cancelamento de multas de trânsito que já teria resultado no abono de pelo menos 300 autuações. De acordo ainda com a instituição, esses servidores cobravam de 30% a 40% do valor da multa ou o valor fixo de R$200 para cancelar as infrações. A autarquia informou também que pelo menos outras 12 pessoas participariam do esquema, entre elas despachantes. Os servidores foram afastados das funções operacionais, ficaram sem senha e foi iniciado um processo administrativo que pode resultar em demissão. Um dos servidores foi exonerado. A apuração já foi encaminhada para a Polícia Civil para completa elucidação dos fatos, é o que afirmou o DETRAN. Um dos servidores envolvidos tinha acesso ao sistema do DETRAN para cumprir decisões judiciais que determinavam o cancelamento de autos de infração. Eles aproveitavam a permissão e cancelavam autos de infração diferentes do determinado pela Justiça. Uma nova onda de calor deve deixar cidades de Goiás com temperatura acima de 40 graus. De acordo com o Clima-Tempo, o estado pode ter um aumento de 5 graus entre a quinta-feira e o domingo. A previsão é de que a alta temperatura se mantenha até o dia 20 de dezembro. Segundo o Clima-Tempo, Goiás está marcado por um alerta vermelho. Em algumas regiões, como o sul e o oeste do estado, as temperaturas podem alcançar de 40 a 42 graus. Goiânia pode registrar recordes de calor no mês de dezembro, podendo também chegar aos 40 graus. Mesmo com a chegada da nova onda de calor, o Clima-Tempo informou que o calor terá uma duração menor do que o dos meses de setembro e novembro. A expectativa é de que uma nova frente fria avance para o sudeste do Brasil, o que estimula o aumento da chuva no centro-oeste. E Goiás terá 16 novas unidades de ensino em tempo integral. Quem traz os detalhes é Leandra Matos. Equipes gestoras das 16 unidades escolares que passarão a ofertar o ensino em tempo integral em 2024 participaram de um encontro formativo em Goiânia. A formação debateu a proposta pedagógica e as especificidades do modelo de educação integral, bem como o impacto da educação integral na diminuição das desigualdades sociais. A educação em tempo integral tem um grande impacto na vida dos jovens que passam por ela. Estudantes formados no ensino médio integral têm salário médio mensal 18% maior do que estudantes formados no ensino médio regular. Além disso, a probabilidade de mulheres entrarem no mercado de trabalho quando elas são oriundas de escolas integrais é de 8 pontos percentuais maior do que estudantes mulheres do tempo parcial. 5 cidades do estado vão receber as novas escolas de tempo integral. Serão 3 unidades em Goiânia, 1 em Goiatuba, 2 em Caldas Novas, 9 em Aparecida de Goiânia e 1 em Chapadão do Céu. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11. E recheado de estrelas, o Al Ittihad da Arábia Saudita estreou nesta terça-feira pelo Mundial de Clubes e venceu o Auckland City da Nova Zelândia por 3-0. Os gols da equipe treinada por Marcelo Galhardo, multicampeão no River Plate, foram marcados por Romarinho, Kanté e Benzema, todos no primeiro tempo. Com a vitória, o Al Ittihad volta a campo nesta sexta-feira contra o Al Ahly do Egito às 15 horas. O vencedor da partida enfrenta o Fluminense na próxima segunda-feira, também às 15 horas, pela semifinal do Mundial. As partidas ocorrem no horário de Brasília. E a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, não conheceu o recurso apresentado por Edinaldo Rodrigues, o que significa a manutenção da decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que destituiu Edinaldo da presidência da CBF. Embora ainda caibam outros recursos, a medida no STJ deixa o presidente licenciado do STJD, José Perdiz, por 30 dias úteis na missão de convocar eleição na CBF. Ele assinou nesta terça-feira o termo de compromisso.
Antes, ele se licenciou do STJD. A decisão da presidente do STJ se traduz como não conhecimento do mérito do recurso de Edinaldo. Na 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na última quinta-feira, os desembargadores consideraram ilegal a eleição de Edinaldo e de seus 8 vices, ocorrida em março de 2022. É certo que Edinaldo Rodrigues vai recorrer em outras instâncias, mas enquanto isso, o interventor José Perdiz, presidente do STJD, tem a missão de organizar novas eleições. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h12. E o mercado físico do boi gordo continua registrando negociações acima das referências médias. O quadro geral ainda é de manutenção do padrão das negociações, sem grande apelo a altas mais explosivas nos preços das boiadas. No entanto, o mercado não está propenso a quedas. O principal ponto de sustentação ainda é a oferta restrita em muitos estados diante da condição ruim das pastagens. A oferta vai permanecer restrita até meados do primeiro trimestre, o que sem dúvida é um fator relevante para a formação dos preços no curto prazo. É o que afirma o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Em São Paulo, capital, a referência média para a arroba do boi nesta quarta-feira ficou em R$245. Já em Goiânia, Goiás, a indicação foi de R$242 para a arroba do boi gordo. Em Uberaba, Minas Gerais, a arroba teve preço de R$245. Já em Dourados, Mato Grosso do Sul, essa mesma arroba teve preço de R$232. E fechando em Cuiabá, a arroba ficou indicada nesta quarta-feira a R$207. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h14. E a noite do Pastel e Companhia será realizada nesta sexta-feira a partir de 18 horas no estacionamento da Citro 5 em Mineiros. E quem explica mais sobre o objetivo desse evento é uma das integrantes da diretoria da Associação SOS Animais, Jéssica Martins Carneiro. Esse evento, ele vai ser realizado agora, sexta-feira, dia 15, a partir das 18 horas, lá no estacionamento da Citro 5 Matriz. Nós, da organização da SOS Animais, a gente está fazendo esse evento para arrecadar fundos, para a gente poder estar quitando as nossas dívidas nas clínicas veterinárias da cidade, porque a gente não tem ajuda nenhuma, né, do poder público, então a gente sobrevive desses eventos que a gente faz beneficentes, e esse é um deles. A gente vai vender alimentos, a gente vai vender bebidas, a gente vai ter galinhada, pastelada. O evento a gente colocou como pastelada, mas vai ter galinhada, vai ter cachorro-quente, vai ter batata frita, vamos vender bebidas, a gente vai ter showzinho ao vivo, então a gente espera que a gente tenha um retorno bom, né, desse evento que a gente está fazendo, a gente convida a todos para participarem e toda a renda que a gente conseguir arrecadar nesse evento vai ser destinada único e exclusivamente para que a gente possa quitar nossas dívidas e continuar ajudando os animais de rua da nossa cidade, que a gente está numa situação bem crítica e a gente não está conseguindo ajudar mais, resgatar mais devido a essa sobrecarga que a gente está tendo. Então a gente convida a todos para que passem lá para prestigiar a gente, para que ajude a gente, para que a gente possa continuar realizando nosso trabalho. Sobre o trabalho da associação, fala um pouco aí sobre desde quando vocês estão nessa causa, um pouco sobre como vocês trabalham no dia a dia. Então, nós há cerca de um ano, na verdade tem um pouco mais de um ano, nós somos um grupo de pessoas, na verdade, pessoas que se juntaram para tentar amenizar um pouco dessa causa animal na nossa cidade, desse abandono que tem, tentar fazer castrações, então a gente se uniu, fizemos a nossa organização, que a gente denominou Associação SOS Animais Mineiros, somos devidamente registrados em cartórios, cada pessoa com seu respectivo cargo, temos nosso CNPJ, temos conta na cooperativa Sicredi, e de lá para cá a gente vem tentando levantar fundos sempre com esses eventos que a gente faz, seja evento de comida, igual esse que a gente vai fazer dia 15, a gente faz bazar também de roupas que a gente ganha, roupas, acessórios, sapatos. Toda essa renda que a gente levanta com esses eventos que a gente faz, sobrevivemos também de doações. A gente tem um grupo de WhatsApp onde pessoas ali, quando sentem vontade de doar algum valor pra gente mensal, a gente sempre paga nossas contas em clínicas e também compra ração que a gente alimenta hoje em dia cerca de 60 animais na cidade, né? O nosso maior problema até o momento é não ter um local para abrigar esses animais. Então a gente não tem um canil, a gente não tem um lugar específico destinado para esse fim. Então todo animal que a gente resgata, nós da diretoria temos que colocar na nossa casa, que todas nós já estamos sobrecarregadas, inclusive, todas nós temos 10, 12 cachorros em casa, gatos. Então, nosso maior problema no momento é não ter um local para abrigar esses animais. A gente está batalhando para tentar conseguir, junto à prefeitura ou algum outro órgão que possa, talvez, nos ceder futuramente aí um terreno, algum local para que a gente possa fazer um trabalho ainda melhor. Porque a partir do momento que a gente tiver um local para colocar esses animais, a gente pode estar resgatando mais, a gente pode estar fazendo muito mais. Porém, como ainda não temos, nosso trabalho é esse. A gente pega algum animal na rua, precisa fazer algum resgate, um cachorro atropelado, um cachorro abandonado, gatos também, a gente vai lá, pega,
veterinária, leva para as clínicas veterinárias parceiras que a gente tem aqui na cidade, que faz um valor pra gente, né, da associação, devido a esses animais não terem tutor. E cuidamos deles, né, e posteriormente a gente posta no nosso Instagram, que a gente tem nossa página no Instagram, para tentar doar esses animais. Então, nosso trabalho é basicamente isso. Fazemos castração também, todos os animais que a gente resgata, a gente castra antes de doar. E até os que a gente não doou ainda, a gente já colocou na lista de castração, porque o principal fator é esse, né, castrar esses animais para que reduza a quantidade de animais abandonados na cidade. Então, o nosso principal foco é sempre pegar esses animais e castrar eles, e cuidar também quando eles estão doentes, com doença do carrapato, ou atropelados, a gente também custeia a cirurgia desses animais. Ok, fica então esse convite para a população, né, comparecer nessa sexta-feira, a partir de 18h30, no estacionamento da Citrus 5 Matriz, onde será realizado mais um evento em prol dessa causa. A gente espera que a população possa comparecer, né? Sim, estão todos convidados. Teremos música ao vivo a partir das 18h30, pastel, galinhada, cachorro-quente, bebidas. Vai ser bem animado, vai ser bem legal. Então, todos que puderem dar uma passadinha lá para prestigiar a gente, estaremos lá. 7h18, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. Já Copom baixa juros em 0,5 ponto percentual e Selic fecha o ano em 11,75%. Senado aprova Flávio Dino para o STF e Paulo Gonet para a PGR. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira, não saia daí. Voltamos já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25 agora, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira. Olha, em sua 8ª e última reunião deste ano para definir a taxa básica de juros da economia brasileira, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, decidiu por uma nova redução de 0,5 ponto percentual, levando a Selic para 11,75% ao ano. O anúncio, que já era esperado pelo mercado, aconteceu no início de quarta-feira. Foi o quarto corte de juros desde agosto, quando o Copom interrompeu o ciclo de aperto monetário e baixou a Selic em 0,5 ponto percentual, de 13,75% para 13,25% ao ano. Em setembro, a taxa caiu mais 50 pontos base, para 12,75%. Em novembro, baixou para 12,25%. Essa é a 4ª reunião do colegiado desde a entrada dos 2 novos integrantes indicados pelo governo: Gabriel Galípolo, diretor de política monetária, e Ailton Maquino, diretor de fiscalização. O novo patamar da Selic é o menor desde a reunião do Copom de março do ano passado, quando os juros estavam em 11,75% ao ano. E o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara abriu processo contra José Janones para investigar a prática da rachadinha no gabinete do deputado. Se condenado, ele pode perder o mandato. O pedido de abertura do procedimento feito pelo PL, depois de revelada gravações onde Janones cobrava parte dos salários dos seus assessores em 2019. O presidente do Conselho de Ética, o deputado Leur Lomanto Júnior, deverá escolher o relator do processo entre 3 nomes sorteados pelo colegiado: Sidney Leite, Emanuel Pinheiro Neto e Guilherme Boulos. Na representação que resultou na abertura do processo contra Janones, o PL avalia que o repasse de parte dos salários teria sido uma imposição feita pelo deputado. E o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a indicação do subprocurador Paulo Gonet para o comando da Procuradoria-Geral da República. Ele foi indicado pelo presidente Lula para o cargo. Minutos antes, o plenário do Senado havia aprovado a indicação de Flávio Dino para o STF. A votação no plenário foi secreta e o placar foi de Gonet, 65 votos a favor e 11 contra. Dino, 47 votos a favor e 31 contra. Mais cedo, Gonet e Flávio Dino foram aprovados em votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Essa votação também foi secreta. Olha, segundo pesquisa, 91% dos brasileiros perceberam as mudanças climáticas nos últimos anos. Lívia Braz é quem traz os detalhes dessa pesquisa. Calor extremo, estiagem fora de época, baixa nos rios, alagamentos. Fenômenos da natureza cada dia mais frequentes e mais percebidos pela população. É o que aponta uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Segundo o levantamento, 91% dos brasileiros notaram alguma alteração na temperatura ou no clima. As respostas mais comuns entre os brasileiros são: aumento de temperatura, notado por 92% dos entrevistados,
entrevistados, menos chuvas, por 66%, e rios mais secos, o que foi percebido por 55% dos entrevistados. O aquecimento global é considerado um problema grave para 91% das pessoas. O gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi Bom Tempo, explica o que precisa ser feito para diminuir os efeitos do aquecimento e a consequente percepção que as pessoas têm sobre o assunto. Para isso, a gente precisa desenvolver uma agenda que passe pela redução de emissões e diminua o aquecimento global. Isso nos faz levar a pensar numa agenda de transição energética, ou seja, expandir cada vez as energias renováveis, como a eólica, solar, a própria biomassa, como fortalecer os biocombustíveis, como atrair novas tecnologias e aplicá-las dentro de um processo industrial para que a gente tenha mais eficiência e produza cada vez menos gás de efeito estufa. A pesquisa da CNI mostra que 38% dos brasileiros veem o desmatamento florestal como a maior ameaça ambiental para o país hoje. Também estão entre as preocupações as mudanças climáticas e o aquecimento global, além de fumaça, emissão de gases poluentes. Segundo Davi Bom Tempo, o governo vai trabalhar fundamentalmente na agenda de políticas públicas para criar incentivos para que seja possível fazer essa transição. Do lado do setor produtivo, vamos trazer novas tecnologias e inovação para que a gente modernize cada vez mais o nosso parque industrial. E do lado da nossa sociedade, a gente precisa, tratar questões do dia a dia, questões sociais, que vai desde a coleta e separação do lixo até a economia e eficiência dos nossos recursos naturais. Presente na COP28 com mais de 100 empresários, a CNI defende o avanço na implementação do mercado global de carbono, a definição da estratégia de descarbonização da economia. Além disso, a entidade vai trabalhar na mobilização dos países para o financiamento climático. Essas medidas são consideradas necessárias pelo setor para o desenvolvimento da agenda climática. Reportagem Lívia Bess. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31. E a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no estado de Goiás cumpriu nesta quarta-feira 8 mandados de busca, apreensão e sequestro de bens no valor de mais de R$1 milhão. A Operação Trono Branco foi deflagrada na manhã de ontem e os alvos da operação são investigados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A operação é um trabalho conjunto entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal do Estado de Goiás e Companhia de Policiamento Especializado CPE de Jataí. O objetivo é combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro praticados no sul e sudoeste do estado. Além de Jataí, são cumpridos mandados nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Olha, tramita na Câmara Municipal de Goiânia um projeto que visa regulamentar dispositivos eletrônicos móveis como smartphones, tablets e celulares em salas de aula da capital. Proposta da vereadora Gabriela Rodar, a matéria proíbe a utilização desses aparelhos por estudantes, professores e outros funcionários durante o período de aula, exceto se inseridos no desenvolvimento de atividades relacionadas. Segundo a vereadora, apesar de exemplo de conectividade em tempo integral e uso desmedido, pode prejudicar a concentração na sala de aula para quem usa e também para aqueles ao redor, interferindo no processo de aprendizagem. Economia alerta ganhadores do Nota Fiscal Goiana para buscar o prêmio. A matéria de Marcelo Tavares. Pouco mais de uma semana após o sorteio de novembro do programa Nota Fiscal Goiana, quase metade dos consumidores contemplados ainda não solicitaram resgate do prêmio. Os 74 vencedores têm até o dia 5 de março de 2024 para fazer o requerimento no site economia.go.gov.br/NF Goiana. Basta realizar o login e fornecer os dados bancários. A lista completa dos 158 contemplados está disponível no portal. Participam do sorteio os consumidores inscritos no programa e que pedem nota fiscal com CPF em suas compras. A edição de novembro sorteou R$200 mil no último dia 30, distribuídos para 158 consumidores de 34 municípios goianos. Os premiados em setembro e outubro também estão dentro do prazo para resgatar as premiações. No caso da edição de setembro, a data limite para acessar o site é 2 de janeiro de 2024. No total, 40 ganhadores ainda não solicitaram o resgate.
De outubro, 62 pessoas que ainda não pediram prêmio têm até o dia 4 de fevereiro para requerer o dinheiro. Para concorrer aos sorteios mensais, basta se cadastrar gratuitamente no site Nota Fiscal Goiana. Os inscritos também podem receber até 10% de desconto no IPVA. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h34 e a quarta-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho pouco movimentados na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuavam na faixa entre R$ 73,16 e R$ 77,00. O vencimento de janeiro 24 foi cotado a R$ 73,16, com alta de 0,08%. Março 24 valeu R$ 77,00 com estabilidade. O maio 24 foi negociado por R$ 76,00 com queda de 0,26%. E o julho 24 teve o valor de R$ 74,10, uma perda de 0,03%. A análise da Agrinvest aponta que, apesar das quedas na Bolsa de Chicago, os contratos do milho na Bolsa Brasileira operaram praticamente estáveis nesta quarta-feira. No mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho teve um meio de semana positivo. O levantamento realizado pela equipe de notícias agrícolas encontrou desvalorizações apenas em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, enquanto que as valorizações apareceram nas praças de Rondonópolis, Primavera do Leste, Alto Garças, Itiquira, Sorriso, no Mato Grosso, Jataí, Rio Verde, aqui em Goiás, São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul e Cândido Mota, em São Paulo. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h35. E os classificados para o mata-mata da Champions League 23-24 estão definidos. Manchester City, RB Leipzig, Bayern de Munique, Real Madrid, Real Sociedad, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Lazio, Barcelona, Arsenal, PSV, Copenhagen, Napoli, Porto e PSG se garantiram nas oitavas de final do torneio. Sorteio dos confrontos será na próxima segunda, às 8 da manhã. Manchester City e Real Madrid foram as duas únicas equipes que avançaram com 100% de aproveitamento. Além da dupla, há mais 4 invictos: Bayern, Real Sociedad, Inter e Atlético de Madrid. A Espanha é o país com mais representantes, 4. Seguido de Itália e Alemanha, ambos com 3. Há 2 restrições nas oitavas. Times que venham do mesmo grupo não podem se enfrentar, assim como equipes do mesmo país. A partir das quartas, não há mais restrições. Todos os times podem se cruzar, com caminho definido através de novo sorteio. As oitavas de final da Champions 23-24 serão realizadas nos dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro, com jogos de ida nos dias 5, 6, 12 e 13 de março. Com as partidas de volta. A final da Champions League será no estádio de Wembley, em Londres, no dia 1º de junho.